Olá, UFO no Plural de hoje começa agora e você vai ficar por dentro de todas as informações sobre como estão as obras do restaurante universitário provisório que está sendo construído no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. A unidade temporária vai possibilitar que no lugar do antigo restaurante seja construído um novo prédio definitivo. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor Leonardo Barbosa e Silva, ele que é diretor de assuntos estudantis da UFO. Professor, muito obrigado por ter vindo, primeiramente. Eu que agradeço. Professor, é importante a gente ter esse bate-papo aqui, porque às vezes a comunidade acadêmica fica se perguntando com relação ao prazo. Inicialmente, havia um prazo estipulado, previsto, de 4 meses. Houve uma alteração nesse prazo? Por quê? Houve uma alteração do prazo. As obras públicas, normalmente são planejadas a partir de projetos que são feitos no nosso setor de engenharia, setor de arquitetura, mas no momento em que a obra inicia, seja por conta de problemas da própria empresa, problemas da estrutura da obra, alguns atrasos ocorrem. Então hoje nós temos uma nova data estipulada para a entrega da obra em definitivo, que é o final do mês de julho. Então a previsão era início do mês de junho, nós temos agora um adiamento de mais quase 2 meses, né? Ao final do mês de julho, essa obra vai ser finalizada e nós vamos poder migrar da estrutura atual do restaurante universitário para uma estrutura provisória. Então existe a expectativa de que para o próximo semestre o restaurante provisório já esteja funcionando. No início do próximo semestre ele já vai estar operando. Professor, qual que é o motivo dessa obra? Qual que foi a situação ali que chegou a informação, na verdade a necessidade de construir esse restaurante provisório? Sim, nós estamos há muito tempo precisando de uma nova estrutura de restaurante universitário. A estrutura atual do Campus Santa Mônica, ela data de meados dos anos 90. E ela foi pensada para uma estrutura de campus e para um contingente de estudantes de aproximadamente 8.000 discentes. Hoje nós temos 24.000 discentes. É um número de cursos muito maior do que tínhamos nos anos 90. Então a demanda, ela cresceu muito para uma mesma estrutura. A estrutura elétrica toda do atual RU, ela está comprometida. O que isso quer dizer? Toda ela já está empenhada com os aparelhos vigentes. Nós não conseguimos ampliar em nenhum aspecto, nenhuma tomada, em nenhum novo aparelho dentro daquela estrutura. As filas são enormes, nós não temos condição de tornar o ambiente condicionado, né, dar pelo menos mais conforto térmico. A nossa estrutura de açougue, a nossa estrutura de cocção, a nossa estrutura de armazenagem, toda ela estava comprometida porque muito menor do que o necessário. Então, o que nós faremos? Faremos um novo bloco em cima do atual restaurante universitário. O restaurante universitário vai ter 2 pisos, e enquanto a obra vai sendo tocada, nós vamos deslocar todo o processo de servir refeições para o restaurante provisório, que está sendo finalizado agora no final de julho. E esse restaurante provisório, ele consegue atender, porque se já está difícil no que era definitivo, até a decisão de que vai ser construído um novo. Sim. Ele consegue atender ou a gente vai ter alguns problemas e a gente precisa compreender esses problemas nessa fase, que é para que haja uma solução mais para frente? Por tudo que eu já vi nas universidades brasileiras, Erivelto, o restaurante universitário, em qualquer lugar, ele sempre traz algum tipo de problema. O problema das filas, ele ocorre em boa parte do Brasil, e mesmo que a gente amplie muito a capacidade do restaurante de produzir, de atender, ela nunca vai ser compatível com o número de estudantes que nós temos. Então fila sempre vai ter? Sempre teremos. Eu me fio no exemplo da Federal de Curitiba, da Federal do Paraná e da Federal de Juiz de Fora. Ambas tiveram, a coisa de 4 ou 5 anos atrás, a construção de restaurantes novos. Ampliaram muito a capacidade e sonharam com o fim das filas. Mas quando você tem uma estrutura nova, com a nova qualidade de serviço, aquela demanda que estava represada, que tinha fugido do RU, ela volta. Então nós não temos a esperança de que as filas vão ter fim. Nós temos a esperança de que nós vamos atender muito melhor os estudantes com uma capacidade muito maior. Em qual proporção? Atualmente o restaurante universitário do Campus Santa Mônica, ele tem capacidade para 380 pessoas sentadas. O fluxo de pessoas é em torno de 9 por cadeira durante as refeições do almoço. Então daí dá para perceber que nós temos em torno de 4.000 pessoas circulando no restaurante do Santa Mônica por almoço. Nós vamos migrar para uma estrutura provisória que terá 500 lugares. Nós vamos sair de 380 para 500. Vamos ganhar 120 lugares.
É suficiente? Não é. Por isso que nós desejamos a construção do restaurante definitivo. Ele vai nos possibilitar em torno de 1.000 lugares. Então nós vamos sair de 380 para 500 e de 500 para 1.000. Dobraremos a capacidade do provisório, que já é maior do que o atual. E ainda insisto, é muito provável que nós tenhamos filas. Por quê? Porque se nós mantivermos a estrutura com 1.000 lugares e tivermos um fluxo de 5 pessoas por lugar, nós teremos, bem mais baixo do que o atual, teremos 5.000 refeições. Vamos atender o mesmo número de pessoas que atendemos hoje. Então, se nós queremos aumentar isso, é provável que a gente precise ainda de uma estrutura ainda maior. Mas o que nós achamos é que, com essa estrutura nova, poderemos, pelo menos, atender mais gente com mais conforto. E pelo menos por um bom tempo o problema deve ser amenizado, né? Sim. Ainda que esse quadro de demanda se altere no decorrer do tempo. A nossa expectativa é que, a partir do momento em que o Campus Glória tiver seu funcionamento mais regular, um restaurante universitário definitivo vai ser construído lá também. Então, parte do público que hoje estuda no Campus Santa Mônica vai migrar para lá, esvaziando um pouco o campus, e por isso também reduzindo um pouco a demanda. Então esse restaurante que nós vamos construir, ele já foi pensado e dimensionado, pensando no esvaziamento do campus para o Glória, do Campus Santa Mônica para o Glória. Então nós imaginamos que sim, assim que nós terminarmos essa obra, e assim que o Campus Glória tiver uma frequência maior de estudantes, esse restaurante deve ser suficiente para atender as nossas demandas aqui no campus. Professor, a questão no bairro no bairro Umuarama, por exemplo, lá também a gente tem problema, tem algo sendo pensado para lá ou ainda não? O problema não chega ao patamar do daqui, do Santa Mônica? O problema lá ele é muito grave, e tão grave quanto o do Campus Santa Mônica. O restaurante do Campus Umuarama, ele tem capacidade para 100 pessoas. Hoje as filas elas já são tão grandes no campus que elas chegam a atravessar a rua, o que põe em risco a vida de alguns estudantes, né? Então nós fizemos há um ano atrás os projetos arquitetônicos para a construção também de um restaurante no campus Umuarama. Então hoje eu posso dizer que boa parte das obras, ou quase todas as obras que nós sonhamos para assistência estudantil, elas já têm projeto arquitetônico. Então nós temos projeto arquitetônico do restaurante daqui, do restaurante Monte Carmelo, nós temos projeto arquitetônico do Centro Esportivo Universitário do campus Pontal, nós temos projetos arquitetônicos dos prédios de entidades do movimento estudantil para o campus Umuarama e Santa Mônica. Os projetos estão prontos, aguardando o quê? Aguardando recursos. Nós sabemos que desde o ano passado vivemos uma situação orçamentária muito complicada, principalmente no que diz respeito aos recursos que vêm para obras. Esses recursos têm sido, de alguma forma, reduzidos do ano passado e desse ano também, mas de qualquer forma, se eles vierem em algum momento, os projetos estão prontos para a execução das obras. Certo, professor, tem alguma orientação, por exemplo, que a gente passa aqui no Santa Mônica, em frente ao RU, tem aqueles horários de pico, né? O primeiro momento ali que o pessoal abre para poder fazer a refeição, não é tão cheio. Depois, mais perto do horário de aula, que enche. Sim. Tem algum tipo de orientação que possa ajudar para a pessoa não enfrentar essa fila? Olha, nós até gostaríamos de orientar o público para que procurassem os momentos de início e de fim do serviço de refeições. Mas tem um problema que nós não conseguimos contornar, então por isso eu vou até me privar de dar esse conselho. Porque os estudantes, eles se organizam a partir do horário das aulas. E nós temos um pico justamente no final da média das aulas. Nesse momento em que professores e professoras dispensam seus alunos, eles vão ao restaurante universitário. Então, há alguns alunos que não podem nem fazer a escolha, que a aula termina meio-dia e ela recomeça a 1. Então, nesse prazo de 1 hora ou menos do que isso, eles têm para ir para o restaurante. Então, recomendações para aqueles que podem, se buscarem os horários mais no início ou no final do serviço de refeições, seria melhor. Mas eu sinto que boa parte da demanda, ela se aglutina na porta do restaurante porque eles não têm alternativa. Porque tem aluno que realmente não consegue, né? Sim. E aí é inevitável. Mas alguns conseguem
talvez seja interessante essa dica. Mas e o RU? Ele pode fazer algo para poder se adequar, mesmo que parcialmente ali, criar um plano alternativo para esses alunos que não podem? Hoje nós temos uma dificuldade grande de atender esse público todo que nesse horário de pico frequenta o restaurante, porque o nosso refeitório, o espaço em que as refeições são servidas, ele comporta 380 lugares. Nós não temos uma capacidade para ampliar isso no curtíssimo prazo. Algumas pessoas nos procuram com algumas sugestões, sempre com muito boa intenção, dizendo: por que vocês não colocam mesas do lado de fora? As mesas do lado de fora, elas não garantem um mínimo de segurança alimentar, né, nutricional, melhor dizendo. Os estudantes, eles estão ali dentro do restaurante e eles podem ter certeza que o nosso corpo de nutricionistas não só faz um trabalho muito competente, como também sofre a fiscalização da vigilância sanitária para tudo que nós fazemos. Abrir o espaço faz com que a nossa equipe perca o controle sobre a segurança, por um lado. Há algumas outras sugestões de que nós forneçamos marmitex, o que com prazo muito curto ela perde a qualidade nutricional também. Há pessoas que sugerem que a gente abra mais portas para que o fluxo seja mais intenso, mas abrindo mais portas eu tenho ao mesmo tempo a necessidade de um refeitório maior. As pessoas vão ficar com bandejas esperando um lugar para sentar. E elas podem ficar 15 minutos com bandeja, enfim. Infelizmente nós vivemos um estrangulamento do restaurante. O restaurante deveria ter sido reformado antes, ele deveria ter sido objeto de obras antes. Como não foi, vieram muitos estudantes com a expansão da universidade, a demanda se avolumou e hoje nós temos pressa para resolver um problema. Então, hoje, atualmente, eu diria que as alternativas com o atual espaço, com a atual estrutura física, elas são quase inexistentes. Certinho. Professor Leonardo, a gente já continua a nossa conversa. O UFO no Plural vai para o intervalo e a gente volta já já, eu prometo. Fique aí. A equipe de desenvolvimento em robótica móvel da Universidade Federal de Uberlândia, mais conhecida como EDRON, existe desde 2009. Um projeto de extensão que dá oportunidades para os estudantes dos cursos de engenharias mecânica, mecatrônica e aeronáutica de aplicar os conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula. As atividades são realizadas no Laboratório de Automação e Robótica da UFO. O projeto EDRON é um projeto de extensão, que significa Equipe de Desenvolvimento em Robótica Móvel, em que os estudantes da Faculdade de Engenharia Mecânica têm a oportunidade de estarem testando na prática os conhecimentos teóricos que eles estão vendo durante o curso deles, e estarem trabalhando com tecnologias de ponta. Desde 2002, a ONG Ação Moradia administra em Uberlândia uma fábrica de tijolos ecológicos. Por dia, são produzidas aproximadamente 2.400 unidades. O material é prensado com 85% de solo arenoso e 11% de cimento. Depois, é curado com água e secado naturalmente. Os laudos técnicos de resistência dos tijolos foram produzidos com auxílio de acadêmicos da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia. As pessoas produzem os tijolos para ser comercializado e a renda é revertida em prol das empreendedoras. E esse projeto, hoje nós temos a parceria com a UFO na avaliação da qualidade do tijolo ecológico.
Estamos de volta e o tema de hoje é a situação da obra do restaurante universitário provisório que está sendo construído no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui comigo está o professor Leonardo Barbosa e Silva, que é diretor de assuntos estudantis da UFA. Professor, no bloco anterior a gente estava tentando aí encontrar alguma alternativa com relação ao horário, né? E o senhor mencionou que é um pouco complicada essa questão, né? O pessoal sempre vem, traz alguma sugestão, mas nem sempre essas sugestões para melhorar esse atendimento ali no RU vão de encontro aí com algumas necessidades básicas de higiene, etc, né? Sim, esse é o limite que a gente tem hoje. Professor, com relação ao RU hoje, como que está o quadro com relação à quantidade de refeições servidas, os alunos atendidos, como que está isso lá hoje? Bom, hoje nós temos, Erivelto, em torno de 2.800 estudantes que são bolsistas, sendo atendidos por Bolsa Alimentação. Esse público não é a totalidade do nosso público, porque o restaurante hoje trabalha com 4.000, 5.000 refeições dia. Então, em torno de 1.200 usuários do RU não são nossos bolsistas, e aí eles podem se encaixar como estudantes ou como servidores. Os servidores giram em torno de 100 frequentadores por dia. Hoje nós servimos 3 refeições, o café da manhã, o almoço e o jantar, sendo que dessas refeições o café da manhã é exclusivo para estudantes bolsistas e o almoço e jantar disponível à comunidade universitária. Quais são os valores, professor? Hoje nós estamos praticando os valores, o café da manhã ele é gratuito porque são estudantes bolsistas, né? E os valores eles são de 2 patamares, o de R$3 para estudantes que não são bolsistas e o valor de custo da refeição. Quando eu falo valor de custo da refeição, é o valor que custa para a UFO adquirir. Hoje a UFO ela tem um contrato com uma empresa que venceu a licitação e fornece refeições aqui para Uberlândia e também para o Pontal. Nós compramos essa refeição pronta. Então, o valor de custo dessa refeição hoje é R$ 7,50. Aliás, esse é um valor já defasado, porque do ano para cá, alguns insumos eles sofreram alteração e a própria empresa também tem modificado a sua planilha de custo. Então, nós trabalhamos com 2 valores, o de R$ 3 para estudantes e o de R$ 7,50 para servidores. Por que essa distinção? A oportunidade eu vou esclarecer nesse instante. Porque nós temos hoje uma legislação federal que nos exige que todo servidor público que receba o seu auxílio alimentação, é o nosso caso, ele fica impedido, proibido de receber um duplo subsídio, um outro subsídio. Então, até algum tempo atrás, as nossas refeições no restaurante eram feitas por servidores e estudantes sempre subsidiadas, implicando em duplo subsídio. E além desse duplo subsídio, como os recursos do PNAES que eram utilizados para subsidiar as ações do restaurante, eles estavam sendo usados para uma categoria que o próprio PNAES nos proíbe. O PNAES é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Ele subsidia o RU e ele estava sendo usado para subsidiar também a refeição dos servidores. Então nós recuamos, foi feito um novo regimento para o restaurante, dentro do CONSEX, com participação em comissão paritária, e o resultado foi essa nova divisão de preços, R$ 3 para estudantes e R$ 7,50 para servidores. Certo. Além dessa alimentação servida lá, tem algum cardápio voltado para alguém que tem algum tipo de problema? Sim, nós temos. Hoje nós temos o cardápio vegetariano, que atende a uma população relevante dentro do campus. Não temos ainda, e esse é um projeto que nós vamos desenvolver ainda nesse ano, alguma alternativa para as pessoas que têm restrições alimentares. São um número também razoável e que nos preocupa. São estudantes veganos com intolerância à lactose, hipertensos, diabéticos, que de uma certa forma, ao entrarem dentro do restaurante, podem não sentir-se confortáveis com a diversidade de refeições, de pratos que nós dispomos. Então, para essas pessoas, nós estamos pensando em algumas alternativas. Não é fácil você montar toda uma planta de produção de refeições que ela tem a capacidade de atender a uma diversidade tão grande de demandas, né? Quando nós temos um contrato de licitação, ele normalmente nos amarra, trazendo dificuldades para que a gente saia muito do script do contrato. Mas nós estamos pensando em alternativas para atender esse público, porque caso contrário ele fica
limitado de acessar essas refeições, e o nosso objetivo, de maneira geral, é fazer com que o estudante possa se fixar na universidade, não perder o vínculo com ela. Então a alimentação é um elemento fundamental para que o estudante permaneça dentro da UFA. Professor, falando nisso, é um elemento importante para evitar a evasão, né? A gente não tem dúvida de que muitos alunos que não tivessem acesso a esse tipo de benefício não conseguiriam estar na universidade. Sim, nós temos certeza disso. Nós sabemos que a sociedade brasileira é uma sociedade muito desigual ainda. E muito embora a universidade seja pública e seja gratuita, ou seja, não vai cobrar mensalidade para que ninguém ingresse ou fique aqui, existem custos relevantes para que o estudante permaneça dentro da universidade. Então o estudante, além de morar, alimentar, se locomover, ele precisa adquirir livros, comprar xerox, ele precisa ter acesso à cultura, ter acesso à internet, ter acesso à informação, a jornais, revistas, a equipamentos eletrônicos. E nós sabemos, se as pessoas têm condições socioeconômicas diferentes, elas também acessarão de maneira diferente essas facilidades. E essas facilidades dão a elas acesso à educação também em patamares diferentes. A função da assistência estudantil, né, da diretoria que eu hoje estou, é fazer com que essas desigualdades dentro da UFA, elas não sejam determinantes no gozo do direito à educação. Estudantes ricos, estudantes pobres, estudantes que são vítimas de violência ou que não são vítimas de violência, pessoas com ou sem deficiência física ou deficiência de qualquer natureza, que elas possam ter acesso aos mesmos serviços da universidade, sem qualquer tipo de restrição. É um desafio enorme, nós ainda não conseguimos superar todas as desigualdades, mas o objetivo dessa diretoria é esse. Professor, saindo desse parâmetro, Campus Santa Mônica, o Moarama, e nos campos das outras cidades, nos campos de Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, como que está isso lá hoje? O RU funciona? De que forma? Bom, hoje nós temos um restaurante universitário na cidade de Ituiutaba, no campus Pontal, que para nós é um restaurante modelo. É um restaurante que nós desejamos que a reforma final do Santa Mônica e depois a construção do Moarama reflitam esse modelo. Qual é a ideia? Um mobiliário novo, adequado, um ambiente todo condicionado, um fluxo mais tranquilo. Então nós temos hoje, acredito eu, na comunidade do campus Pontal, uma satisfação bem maior com o serviço de alimentação que nós temos lá hoje. Então eu acho que hoje esse não é um problema sério, grave. Claro que todo restaurante ainda tem problemas, nós precisamos melhorar muito o serviço, mas esse não é um problema tão grave lá. Campos de Patos de Minas, nós não temos restaurante universitário, até porque não temos ainda uma estrutura definitiva de campus. Em Monte Carmelo, nós não temos um restaurante universitário, o campus está em fase de construção, mas nós já temos um projeto arquitetônico para o campus de Monte Carmelo. A ideia é que a gente faça, num pilotis de algum prédio, um conjunto de adequações para que lá funcione um restaurante provisório, espelhando o restaurante de Ituiutaba, do campus Pontal. Hoje o campus Pontal ele tem um restaurante debaixo de um prédio. O prédio não foi feito necessariamente para isso, mas nós fizemos ajustes, adequações. Queremos fazer da mesma maneira para Monte Carmelo. Atenderíamos com tranquilidade aquela população. E diga-se de passagem, é uma população que merece muito esse serviço. Por quê? Se nós olharmos a média da renda per capita de cada um dos municípios que a UFA tem campus, o campus Monte Carmelo hoje tem renda per capita dos estudantes, per capita familiar, média, de em torno de R$500. Se comparado com Uberlândia, a média dos ingressantes de Uberlândia vai para R$800. Então tem uma diferença razoável, ou seja, o campus Monte Carmelo ele reúne uma população que é mais vulnerável do que todos os outros campi, e por isso precisa mais de assistência estudantil. E o Glória, professor, a gente teve aí essas alterações com relação aos cursos que foram para lá, é uma preocupação também. Tem algum planejamento lá? Temos. Nós temos um projeto já de restaurante definitivo, temos um projeto já feito de restaurante provisório e hoje atende aquela população que está lá uma cantina. Nós ainda não temos um restaurante, por quê? Nós estamos dimensionando adequadamente a demanda, porque uma vez que os estudantes foram para lá, nós precisamos ainda fazer a análise de que se esses estudantes eles ficam o dia inteiro no campus,
Se esses estudantes assistem aula no Campus Santa Mônica, no Glória, enfim, ou em outros campos, de que modo é a mobilidade, a circulação desses estudantes, para a gente perceber qual é a rotina e a partir daí a instalação de uma estrutura definitiva. Professor, existe algum tipo de pesquisa voltada para os estudantes com relação ao cardápio, para poder tentar atender melhor esse público-alvo? Sim, hoje nós temos, acho que poderia dizer, 3 ou 4 mecanismos em que nós criamos canais de diálogo com os estudantes, com a comunidade que usa o restaurante universitário e captamos assim os anseios dela. Acho que o primeiro é o imediato, a coordenação da divisão de restaurantes universitários está sempre aberta, o nosso coordenador Clóvis e toda a equipe muito acessível, tem recebido as críticas, as sugestões. Nós temos um sistema Fale Conosco, em que os estudantes também usam e nos trazem recomendações. Nós temos uma pesquisa de satisfação de usuários, que ela é aplicada uma vez por ano em todos os nossos restaurantes. De lá também nós extraímos as impressões sobre cardápio, limpeza, estrutura, filas. Temos também a pesquisa que é realizada junto com a avaliação de toda a universidade, então todos os departamentos, unidades administrativas são avaliadas, restaurante também. E por fim, nós temos um mecanismo que eu gosto muito, que é o nosso Fórum de Assuntos Estudantis. É um fórum em que a diretoria, hoje pró-reitoria, ela se senta com os estudantes numa mesa permanente de negociação, aprovado no Consum, o Conselho Universitário referendou esse mecanismo e lá os estudantes podem colocar todas as suas demandas, as entidades organizadas, os coletivos. Então, nós recebemos, através de todos esses mecanismos, as sugestões da comunidade e tentamos sempre adaptar o nosso fazer, a nossa prática a essas demandas sempre na medida do possível. Elas têm nos ajudado muito a induzir transformações sobre o nosso suco, sobre o nosso cardápio, sobre as filas, sobre a estrutura. Então, nós temos sim muita contribuição da comunidade que tem sido implementada a partir das reflexões que ela faz sobre o nosso serviço. Importante ressaltar que agradar todo mundo em sua plenitude às vezes é difícil, né, professor? Mas vocês tentam ali conciliar o melhor das alternativas para atender esse público, né? Sim, nós temos um nível de satisfação, na nossa pesquisa de satisfação do usuário, um nível razoável. Nós temos em alguns quesitos mais de 90% de aprovação. Em média, os nossos quesitos eles têm mais de 90% de aprovação. Só para ficar mais claro para quem está em casa e facilitar, quem quer então dar algum tipo de sugestão, deve fazer como? Tem um tipo de site? Quem tiver qualquer tipo de sugestão pode procurar nossa equipe dentro do restaurante universitário, pode recorrer ao site do RU, restauranteuniversitario.ufo.br, ou pode participar das pesquisas de avaliação que a UFO faz e da nossa pesquisa anual de satisfação do usuário. Todos esses mecanismos eles estão à disposição do estudante. Ok. Só reforçando então, com relação ao prazo para a entrega da obra, deve ser entregue já no próximo semestre, em julho? Isso. Final de julho é a previsão que a Prefeitura Universitária nos deu de entrega da obra. Ok, mais uma vez muito obrigado pela presença. Agradeço. Bom, o UFO no Plural de hoje fica por aqui, semana que vem tem mais e eu espero contar com você. Até lá!